Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para a sua igreja. A palavra de hoje encontra-se, aleluia, no livro de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 25 até o versículo 29. Aleluia, vai nos dizer assim: Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? Disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta palavra nos diz que havia um certo jovem lunático, ao qual estava possuído por muitas entidades e legiões de demônios. Pelo menos dois demônios, dois diabos, não sei, servos de Satanás. Dois demônios ali estavam agindo na vida daquele jovem, ao qual Jesus chamou de espírito mudo e surdo e de espírito imundo também. Então nós sabemos que havia mais de um espírito maligno na vida dele, daquele jovem. E aquele pai em desespero procurava ajuda. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue procurou ajuda com médicos, acho que todo tipo de ajuda que ela podia buscar, ela buscou. Perdeu toda a sua riqueza, a sua fazenda, mas não achou solução para o seu problema. É como a palavra do Senhor disse: lançai a vossa ansiedade e os vossos problemas em petição, em clamor, em oração diante de Deus, e Ele resolverá. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: eu vou tocar nele, tão somente vou tocar e vou ser curada. Então a solução por nossos problemas é usar a nossa fé. Usando a nossa fé, nós conseguimos vencer os problemas, vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer a insegurança. Aquela mulher usou a sua fé, tocou na orla de Jesus. Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. O pai deste jovem procurou os discípulos, porque os discípulos naquela época já operavam milagres e maravilhas também em nome do Senhor Jesus. Mas porém havia com os discípulos, além de não ter fé, não tinham ainda uma vida de santificação, de santidade. Não jejuavam, não oravam direito, dormiam na hora de orar. E Jesus disse: esta casta só pode sair com jejum e oração. Então não basta também só usar a fé, porque a fé sem obra, a Bíblia diz que ela é morta, não serve para nada. Tem que ter a fé, mas tem que ter a ação. A ação de quê? A ação de santificar a vida a Deus, santificar corpo, alma e espírito, porque o apóstolo Paulo escreveu que o Deus de paz vos santifique corpo, alma e espírito, e que vós venham ser achados irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor, ou da vinda do Senhor. Aleluia. Mas os discípulos tentaram, no nome certo,
porque é no nome de Jesus, mas por não terem uma vida ainda de intimidade, de santidade para com Deus, não adiantou de nada. Eles falavam: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu creio que os 12 tentou expulsar. Os 12 discípulos ou apóstolos, como querer chamar, tentaram, mas aquele demônio não saía. E Jesus chega diante daquele pai, aleluia, e perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se no lugar da ansiedade nós usássemos estas palavras: Senhor, tem compaixão de mim ou de nós e ajuda-nos. Se no lugar de ficarmos ansiosos, preocupados, desesperados, a gente contasse tudo ao Senhor e confiasse com fé, e também tendo uma vida ao mesmo tempo de jejum e oração, as coisas dariam mais certo em nossas vidas. Aleluia. Porque a Bíblia nos ensina que aquilo que nós pedirmos a Deus, crendo, confiando, receberemos. E que se nós concordarmos, se duas pessoas somente concordarem acerca de algo que pedirem a Deus, Ele fará acerca de qualquer coisa que pedir ao Senhor Deus Pai. Sendo reto, sendo digno, sendo louvável, esta coisa o Senhor fará, que depende da fé e da vida de jejum e oração e obediência na presença do Senhor. Aleluia. Aquele pai pediu socorro a Jesus. Jesus o socorreu. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus diz para nós: se nós crermos, tudo será possível para nós. Mas por que nós não colocamos esta verdade em prática e confiamos? Porque às vezes preferimos viver na ansiedade. Queremos tudo logo, hoje com celular, televisão, tudo rápido. A gente quer que Deus faça já, e não é assim. Há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor faz no tempo dele, na hora dele, e Jesus nos ensina, e o apóstolo Paulo também, a não viver ansiosos por nada nesta terra. Nem com o que haver de comer, nem de beber, nem com as nossas preocupações, não. Porque por mais ansioso que a gente fique, não acrescentamos nem 1 centímetro no nosso tamanho, na nossa altura. E não podemos resolver nada de nós mesmos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Os discípulos foram no nome de Jesus, mas sem ele. E não conseguiram. Tinha situações que eles conseguiam, porque Jesus deu autoridade. Mas tem situações que vai requerer de nós uma vida de santidade, do corpo, da alma e do espírito, senão a gente é envergonhado, como os discípulos foram. Aleluia. Jesus continuou falando e o texto continua falando, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, o pai do menino respondeu: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esta sinceridade que às vezes falta em nós. Dizer: Senhor, eu creio, mas ao mesmo tempo eu sou incrédulo. Ajuda na minha incredulidade. Tomé, muitos julgam, falam mal de Tomé, mas Tomé era sincero. Tomé falou a verdade: eu só creio se eu tocar, se eu ver que é o Senhor. Não adianta a gente abrir a boca e dizer eu creio, mas no coração não crê. Por dentro não crê. Isso é mentir. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. É melhor ser como Tomé e falar a verdade: Senhor, eu só creio se eu ver, se eu tocar. Que está sendo sincero, está sendo verdadeiro. Não uma fé falsa, uma fé de boca para fora, né? Deus não se agrada disso. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus repreendeu aquela legião e disse: sai e não entra mais. Aleluia. O que aconteceu? E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ele obedeceu e saiu do menino. Aquela legião saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vai chegar momentos que as pessoas vão achar que você está morto. Mas Jesus vai pegar na tua mão e vai te levantar e mostrar para eles, para o teu inimigo também, que é Satanás, que você não morreu, mas que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. E quando entraram em casa, ali os discípulos interrogaram: Senhor, por que não podemos nós expulsar esta casta? Quanto que Jesus vai dizer que era uma casta. Então, se era casta, casta não é um só, é legiões. É legião de demônio. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, aleluia, a não ser com jejum e oração, ou com oração e jejum, que é a mesma coisa. Então, para a gente ter autoridade no mundo espiritual, para a gente ter autoridade sobre os espíritos malignos, temos que ter uma vida de jejum, de oração, de santificação, de obediência à palavra do Senhor, santificando corpo, alma e espírito, porque Deus não é açougueiro para querer somente o coração. Aleluia, Ele quer que a gente santifique para nos dar poder e autoridade aqui na face da terra, e para a gente não ser envergonhado como os discípulos foram e como os filhos de Cefas também foram diante de Satanás. O Senhor quer nos usar, mas precisamos abrir mão das coisas deste mundo, abrir mão do nosso eu, renunciar às coisas deste mundo como Daniel renunciou e santificar a vida ao Senhor. Então que Deus vos abençoe e guarde essa palavra com muito temor, em nome de Jesus. Amém.